antes de ser um desafio, é uma enorme honra. E tem uma graça particular para mim, porque eu fiz parte do primeiro júri dos Prémios Eficácia há 18 anos. E, portanto, agora, 18 anos depois, presidir o júri ajuda a uma reflexão interessante sobre a maturidade. Naturalmente, a minha enquanto profissional, mas também a da indústria, a do setor e a própria maturidade dos Prémios Eficácia. Em 18 anos, muito se consolidou, conquistou-se uma reputação, os Prémios Eficácia conquistaram uma reputação, mas já nasceram com um grande respeito, porque nasceram desde logo com uma característica que a mim me motivou muito e que me levou a dizer sim imediatamente quando integrei o primeiro júri há 18 anos atrás, que foi serem de facto prémios que visam demonstrar inequivocamente uma relação entre a comunicação e a estratégia de marca e de comunicação e a capacidade de gerar valor de negócio. Seja esse valor de negócio medir no KPI que for, porque há muitas formas de gerar valor de negócio. E isso desde o início que me pareceu muito interessante e ao longo destes 18 anos penso que se ganhou uma maturidade muito grande e uma reputação de muito respeito exatamente por se procurar retirar toda a subjetividade que existe sempre quando se dá um prémio, não é? Existe sempre uma pequena dose de subjetividade, mas há uma preocupação, um rigor, um método, uma forma de garantir que realmente se permeia aquilo que é eficaz. E isso é muito importante, porque eu acredito na eficácia da comunicação, acredito muito que a comunicação e todas as suas estratégias possíveis são hoje ainda mais importantes do que já eram, a cada dia que passa, mais importantes do que já eram para conquistar valor. E, portanto, é muito importante que um júri, ainda há pergunta, que um júri venha com todo o seu saber, com toda a sua experiência, com toda a sua diversidade, dispor-se a apreciar o que de melhor o país acha que se fez durante este ano. Presidir esse júri é uma enorme honra, como eu comecei por dizer, porque além de ter a responsabilidade igual a todos os outros, tem a responsabilidade adicional se calhar, dessa experiência reconhecida nesse papel de presidir, que na prática, enfim, é idêntico, tem ali o joker do desempate, não é? Que é sempre engraçado. Mas mais do que o joker do desempate, presidir é também emprestar um ponto de vista. Eu talvez não tivesse aceito o desafio se não entendesse que aceitar é também dizer sim, eu acredito neste prémio. Acredito mesmo neste prémio, acredito neste método. Acredito que clientes e agências se mobilizam com uma seriedade e com um profissionalismo para concorrer de que o mercado precisa. E, portanto, se o mercado precisa e se a APAN entende que eu posso ajudar, então eu quero estar disponível para ajudar com essa experiência. Eu acho que muito grande, muito robusta. Acho que nós todos, clientes e agências, todos aqueles que concorrem, todos aprenderam, o mercado aprendeu, sobretudo a coisa mais importante de todas, que é o que é isto da eficácia. Porque perceber o que é isto da eficácia ajuda a perceber a razão de ser da comunicação. A comunicação, naturalmente, convoca a arte, mas não convoca a arte como o Museu de Arte Contemporânea convoca a arte ao serviço da persuasão, ao serviço de conseguir conquistar atenção e depois dessa atenção conseguir conquistar significado e desse significado levar a uma ação, seja ela qual for, mudar uma opinião, ter um comportamento, o que for. E entendermos que a comunicação é para isso que serve, de facto, garantir que estamos a investir no ciclo virtuoso da comunicação. A comunicação não é só porque sim, mesmo a diferença entre a criatividade e a eficácia. Normalmente há uma grande correlação. As coisas que são eficazes são criativas. Mas tem uma criatividade que é uma criatividade eficaz. Pode haver coisas extremamente criativas, mas que não conseguem converter e ser eficazes.
E isso é muito interessante porque ajuda, é uma espécie de um azimuth, não é? Um barómetro, um mapa que ajuda muito a guiar todos aqueles como profissionais, sejam eles os clientes, sejam eles as agências, numa missão. E, portanto, o mercado entendeu, aprendeu e tem permanentemente este reforço de propósito. Havia, há 18 anos atrás, casos muito bem escritos, eram poucos, e casos menos bem escritos, e quando digo bem escritos é de persuasão, com capacidade de nós, em poucas páginas, são sempre muitas, mas enfim, em muitas poucas páginas, não termos uma dúvida de que realmente aquele elemento de marketing mix, aquela estratégia de marca / comunicação foi determinante no atingimento daquele resultado. Eram menos os que eram capazes de ser tão escorreitos, tão bons e dar tanto prazer e tanto gozo. Agora é verdadeiramente um compêndio do melhor que se faz e de alguma maneira faz um bocadinho também de mapa da mina. Ajuda-nos, nós próprios, por exemplo, falando como anunciante, nós, quando temos que construir um caso de eficácia, ou quando estamos, antes disso, de outra maneira talvez mais clara, quando estamos a construir uma estratégia, na nossa cabeça está a estrutura de um caso de eficácia. Porque é como se fosse um mapa da mina, não é? Porque é nós termos um pensamento que é muito orientado a porque é que estamos a fazer isto, qual é o nosso objetivo, como é que vamos, o que é a definição de sucesso, como é que vamos medir o sucesso, contra quê? Como é que depois vamos poder concluir isto sim foi um sucesso? E como é que inspiramos esse sucesso? E, portanto, eu acho que é muito interessante ver essa profissionalização em torno de um propósito cada vez mais claro da comunicação. Eu acho que sim, acho que não é abusivo dizer isso pela razão que expliquei. E até a própria indústria tem no fundo, nós temos um crivo à partida, que é, nós sabemos que fazemos uma série de trabalho e nós próprios temos a noção de que trabalho é que está à altura de poder cá vir lutar por um prémio, por um reconhecimento. Não quer dizer que que o resto do trabalho não tenha mérito. Mas há uma espécie de um entendimento comum sobre o que significa a excelência neste domínio. E isso é muito interessante, porque é o mesmo do que fazermos a pergunta se os Oscars ou os BAFTAs ajudam a indústria, aos Emmys, ajudam a indústria do cinema ou a indústria da música. E a verdade é que sim, porque eles estabelecem balizas sobre o que é a excelência. E ao estabelecer, o Cannes, não é? Foi há poucas semanas, eu tive a sorte de lá estar a trabalhar e são balizas que nos ajudam a orientar para a excelência, nos inspiram. Mal seria se não evoluíssemos, só sobrevivem os que se adaptam, não é? E nós, esta indústria em que trabalhamos é uma indústria que tem sido sujeita a uma revolução, nem é uma evolução, é várias revoluções. Desde logo com o digital e depois com tudo o que o digital traz, que é a capacidade, de facto, de nós, em todos os nossos comportamentos, gerarmos uma pegada, uma pegada de informação que, se bem tratada e dentro da ética e dentro da regulação que é imperativa, ajuda a afinar o tiro certeiro de para quem falamos e com que oportunidade e com que relevância. Porque a nossa indústria sofre hoje de um mal que não sofria há 20 anos atrás, não na mesma intensidade, muito menos há 40. Há 40 anos atrás havia 3 canais de televisão e se recuarmos há 45 provavelmente só havia 1 ou 2 e tínhamos que esperar de manhã pelos desenhos animados em frente à televisão que se rodava, ligava e desligava analogicamente em botões na caixa, não é? E com isso havia atenção. E hoje não há atenção. A atenção está extremamente fragmentada. Isto é lá para Aliciano, toda a gente sabe. Mas a consequência da atenção fragmentada é que é cada vez mais difícil ser anunciante porque implica ou budgets que são infinitos, enormes,
porque continua a existir os meios tradicionais e temos que somar um long tail de outros meios, analógicos e digitais, não só os digitais. Portanto, é muito difícil nós encontrarmos as pessoas para quem a nossa mensagem é relevante. A capacidade de juntar a ciência data-driven e a arte de uma boa conversa em cima dos dados é muito instrumental para a capacidade depois de conseguir converter. E quando eu digo converter, não estou só a falar do marketing na lógica da performance, do marketing onde a atividade das vendas e da comunicação se juntam num canal novo no digital. Estou mesmo a falar de persuadir, mesmo que seja para convencer sobre a mudar de opinião, mesmo que não seja a comprar nada, a subscrever nada. Portanto, este encontro ciência e arte, portanto, é muito interessante que nós estamos no contexto dos prémios de eficácia, mas não nos podemos esquecer que cá estamos porque existem estratégias criativas de marca e comunicação que, de uma forma original, relevante, codificam mensagens que foram, neste caso, bem recebidas pela sua audiência, pelo seu target. Quando nós juntamos essa criatividade, esse lado da arte, esse lado da conversa interessante, da conversa cativante, da capacidade de não ser desligado, de não ser skipado, de não ser bloqueado, com a ciência que nos diz que um determinado conteúdo para o João é mais importante do que para o Miguel e, portanto, a probabilidade de eu conseguir ter sucesso junto do João é maior do que a do Miguel, isso é muito interessante. E, portanto, trazer isso à casa dos prémios de eficácia é muito bom, vai ser muito desafiante para o júri, porque é, obviamente, um lugar onde o júri tem menos experiência do que nas outras categorias, mas também isso é muito interessante e também motivo para cá estarmos, que é nós desafiarmos-nos a aprender a ver, a conhecer, a ter uma perspectiva e uma leitura, uma medida de temperatura do mercado que é verdadeiramente privilegiada, naturalmente, revestida de toda a confidencialidade, como é evidente. É um tema, obviamente, ético. O que aqui acontece não sai daqui, mas a grande retribuição que o júri tem pelo tempo que investe aqui é todo o júri sair de cá com verdadeiramente um termómetro do tempo. É uma grande responsabilidade, é muito trabalhoso, é muito trabalho, são muitas horas de trabalho. É um trabalho pro bono que o júri faz, porque entendemos, acho que cada um de nós que cá está entende que tem o dever, porque acreditamos que isto é importante para o mercado, acreditamos também que temos um dever de contributo. A retribuição maior, bom, além do que eu antecipo, vai ser uma excelente experiência de trabalho de equipa, de aprendizagem uns com os outros, porque finalmente somos muito diferentes, temos backgrounds diferentes, indústrias diferentes, experiências diferentes, áreas de expertise diferentes, maturidades diferentes, gerações diferentes. Vamos aprender uns com os outros, mas vamos também aprender com o que o mercado este ano tiver inscrito e nos queira desafiar a julgar enquanto excelência. Portanto, eu acho que os membros do júri, no fim, vão ter um entendimento harmonizado, não quer dizer que estejamos 100% de acordo com tudo, até por isso votamos, mas um entendimento harmonizado sobre o que é essa excelência. E isso também é uma forma de reintroduzir isso no mercado, porque, afinal, representamos muitas empresas e muitos setores para onde vamos pelo nosso conhecimento, mais uma vez, não pela partilha da informação, porque essa é Roma aqui fica, não é? O que acontece em Roma fica em Roma, mas o que nós vamos aprender não desaprendemos, não é? E vamos conseguir trazer essa riqueza. Acho que há muitíssimos casos de excelência, vamos aguardar para ver, mas eu diria que sim. Há, obviamente, nós anunciantes e agências, inscrevemos aqueles que achamos que são os nossos melhores casos. E entre os melhores casos de cada um, acho que ainda se faz, ou que se faz hoje,
trabalho que merece ser visto e merece esse palmarés. E naturalmente também acho que quanto mais se permeia e mais se divulga, mais isso inspira a que a comunicação não se normalize. Eu quero dizer que não se normalize não se transforme numa coisa que se faz porque sim, mas que na verdade não toca ninguém, ninguém se lembra dela, ninguém não faz mexer nenhum ponteiro. Nós não podemos viver num mundo em que... porque seria triste, era o mesmo do que normalizarmos a cultura, porque normalizarmos a arte. A comunicação é uma forma de cultura. Os nossos tempos são desafiantes. São difíceis. É difícil para um anunciante e para uma agência. São tempos em que as restrições, os limites, as fronteiras são maiores do que já foram no passado. Não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. O que faz sentido em muitos casos, em grande maioria dos casos, porque estamos a usar também o nosso papel e a nossa voz para ajudar a corrigir mais depressa problemas societários que tínhamos e que devem ser corrigidos. Por outro lado, temos que não nos esquecer que não podemos perder a vocação que está por trás, a natureza que está por trás do ato de comunicar, que não é uma comunicação digital, é uma comunicação de entretenimento e, portanto, tem que ter ela própria características que possam para nós agora, pessoas que somos impactadas pela comunicação, ser alguma coisa que acrescenta aos nossos dias e que não é fadonha, pesada. E acho que há esse desafio. Claro que é comercial. Claro que é comercial. Como é comercial o espaço que a suporta, como é comercial, enfim, toda a cadeia de valor da comunicação. Às vezes, ela é sempre comercial no sentido em que ela visa sempre lutar por uma preferência, por um direito de preferência. Cada vez que nós fazemos uma escolha, cada marca quer, no momento em que é o momento de verdade para uma escolha sua, pelo menos estar lá presente e ser equacionada, ganhar o direito a ser ponderada. Nesse sentido é sempre comercial. Não significa que seja sempre para testar o depósito, não é? Muitas vezes as marcas também fazem comunicação institucional, a sua eficácia comercial não se mede no exato tempo em que foi para o ar. Mas são pilares que têm que ser equilibrados, porque se nós não conseguirmos provar que a comunicação é eficaz e que ela de facto gera preferência, gera valor de negócio, não vai haver orçamento porque não é filantrópico. Para as pessoas, acho que tem que haver verdade, tem que haver transparência. Verdade não significa que não haja entretenimento. Eu gosto muito de um exemplo, que não é meu, portanto estou à vontade, é da minha costela académica, o exemplo da McDonald's, em que a diretora de serviço a clientes da McDonald's fez um vídeo internacional, canadiana, fez um vídeo portanto, num mercado específico, penso que era o Canadá, fez um vídeo para dizer a queixa que temos, até recebemos muitas vezes, não é uma queixa, recebemos muitas vezes uma reclamação a dizer que o hambúrguer da publicidade não é igual ao hambúrguer, que recebemos no McDonald's. E eu vou-vos levar aos bastidores de um e do outro e vou-vos mostrar. E então ela mostra, claro que, olha, é o mesmo pão, é o mesmo peso de hambúrguer, são os mesmos pickles, é o mesmo ketchup e tudo mais. Mas repara, um deles acabou de sair da cozinha, foi para uma caixa, foi feita em 1 minuto e não sei o quê, foi para uma caixa e com o seu próprio quente, não é? O pão já abateu, o ketchup já descaiu, etc, etc. Aquilo que estamos a fotografar para a publicidade, naturalmente está embelezado. Porque é a nossa melhor versão de um hambúrguer. Mas isso não deixa de não ser verdade. É aquele limite entre depois não haver aquele purismo de que quando a comunicação começa a retratar a realidade da vida como ela é, a realidade da vida cotidiana, exatamente como ela é, sem nos desafiar, sem nos interpelar, sem nos fazer pensar, sem nos fazer rir, sem nos fazer sonhar. Então ela é uma espécie de um livro de páginas amarelas, não é? Adaptado às plataformas contemporâneas. Por isso, sim, comercial no sentido de persuadir. Para persuadir, nós somos levados da breca, nós pessoas, somos difíceis à brava, a nossa atenção vale ouro. Portanto, a que é que nós damos atenção? A boas conversas, a boas ideias, a bons produtos. Bons produtos, que maravilha! Nunca ninguém se queixou que o anúncio da Apple é comercial. Porquê? Que bons produtos! Não é? Que maravilha de produtos! Portanto,
E também tem esse ónus, que é, quanto mais nós queremos captar atenção no mundo da autenticidade, no mundo que nós sabemos que tem paredes de vidro, toda a gente olha para dentro da casa de toda a gente, quanto melhores e mais autênticos nós formos na nossa entrega e na experiência, mais a comunicação pode também fazer o seu papel e pode também ela própria pressionar essa autenticidade, dizer, não, eu não posso falar disto porque isto não é verdade, eu não entrego isto. E essa chancela de uma espécie de autorregulação, por exemplo, existe para o que chega aqui. Duvido que aqui chegue alguma coisa que não tenha esse crivo de espera que isto tem que ser autêntico. Porque se isto não for autêntico, não convence estas pessoas. E não teria convencido as pessoas lá fora. Portanto, eu poria mais a tónica no tema da relevância, da autenticidade, da empatia no sentido de espera que isto é útil. Eu acho que mais desafiante. Eu gosto mais da palavra mais desafiante do que mais difícil. E porquê é que eu digo desafiante e não difícil? Digo, por um lado, porque o difícil parece que é mais negativo do que positivo. E há os dois lados. Por um lado, obrigou as equipas a serem equipas que são mais diversas na sua constituição. Quando eu digo mais diversas é em skill set, em competências. As equipas de marca e comunicação, seja do lado do cliente, onde isso é muito notório, seja do lado das agências, têm hoje desde pessoas que são de perfis mais tipicamente criativos até pessoas de perfil muitíssimo mais analítico, não é? E conseguir entender a dinâmica da mídia, a dinâmica de todas estas plataformas, em que cada uma traz desafios novos, ingredientes novos. Por um lado, dá-nos a oportunidade do alcance, de chegar às pessoas e de chegar com escala. Por outro lado, pede-nos que encontremos formas nativas do fazer. Portanto, já não dá para fazer com o skill set de há 20 anos atrás. Portanto, as equipas são, nesse aspecto, têm um skill set mais difícil de compor. Portanto, têm que ser equipas, o naipe dos jogadores, não é? O 11 é um 11 mais sofisticado, um 11 mais complexo e um 11 que tem que aprender a jogar muito bem a equipa. Porque são diferentes. E ao de ser diferente, é preciso haver um grande respeito e um grande entendimento onde é que entram uns e outros. E isso é muito interessante e está-se a fazer. Por outro lado, há um ónus maior para provar a eficácia, porque se de facto os orçamentos não crescem à proporção das possibilidades de investimento, que elas são infinitas, tem de haver a capacidade de escolha, de decisão, onde é que se investe. E para se decidir onde é que se investe, tem que se investir onde se acredita que se consegue criar resultados. E, portanto, mais uma vez, isso traz às equipas de comunicação um lado muito, um perfil de negócio nesta lógica de isto é feito para dar resultados, orientação a resultados, boa definição do problema, porque só se eu definir muito bem o problema é que eu vou conseguir fazer alguma coisa que é útil e que vai resultar, porque senão o que é que acontece? Senão, no ano que vem, não provei que tenho resultados, não consegui demonstrar que estes resultados são úteis à estratégia de negócio, o ano há menos orçamento, porque há outros sítios onde ele também faz falta, não é? Portanto, é mais difícil, para não fugir, é mais difícil no sentido em que é mais trabalhoso, mas também mais rico. Eficácia é esta capacidade de provar que uma determinada estratégia de comunicação, de marca e de comunicação, foi orquestrada com o resto dos elementos de marketing mix, naturalmente, mas foi elemento determinante para o atingimento de objetivos, com sucesso. Esses objetivos podem ser os mais variados, como dizia, mudar a percepção de uma marca. E é um objetivo qualitativo, mas desde que eu consiga demonstrar um nexo de causalidade entre ter comunicado, ter desenvolvido uma determinada estratégia ou tática, e não seria o caso para a mudança de uma percepção, tem que ser uma estratégia, mas uma determinada estratégia e um determinado resultado, mesmo que ele seja medido por KPIs qualitativos, eu fiz estudos qualitativos que mostram, qualitativos e quantitativos, mas que mostram em KPIs que não são KPIs necessariamente de negócio, não são KPIs de vendas ou de leads, mas também podem ser, naturalmente, e muitas vezes são.
E obriga, a eficácia obriga, saber o que é eficácia obriga sobretudo a uma grande disciplina de definição de objetivo. Como Alice no País das Maravilhas, quando ela perguntava para onde é que vou, e ele pergunta-lhe, mas para onde é que queres ir? Ela diz, não sei. Ele diz, se não sabes, tanto faz. Essa conversa não é para aqui chamada. Aqui nós precisamos de ter uma grande definição do que é sucesso. Se quiséssemos, o sucesso define-se porquê? Qual é o aspecto do sucesso? E a comprovação disso. A comunicação, a marca, em qualquer uma das suas variáveis do seu cockpit cada vez mais rico foi instrumental para o atingimento daquele sucesso. E aquele sucesso, inequivocamente, tem valor para aquele negócio. Portanto, a eficácia é a razão de trabalharmos, não há outra. Mesmo.